Seja muito bem-vindo a este bate-papo sobre as gaiolas que te aprisionam e te impedem de prosperar. Para quem não me conhece, eu sou Dani Lui e esse é o Saia do Sofá. A gente está se encontrando por aqui toda sexta, meio-dia 19, mas se você está assistindo a gravação, é porque realmente esse bate-papo, o conteúdo desse bate-papo ficou muito bom e eu resolvi deixar gravado. Então seja muito bem-vindo, aproveita para já curtir e compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você ama, que você acredita que mereçam saber um pouquinho mais sobre as gaiolas que aprisionam as pessoas e as impedem de prosperar. São 4 tipos de gaiolas diferentes, tá? Já quero começar te contando isso. Existem as gaiolas mentais, existem as gaiolas emocionais, e a gente vai falar sobre cada uma aqui. Existem as espirituais e as gaiolas físicas. Então a gente vai falar sobre cada uma. E à medida que você for identificando que talvez você esteja preso em alguma delas, você pode compartilhar aqui, pode fazer perguntas, pode comentar. A ideia desse bate-papo, a ideia do Saia do Sofá é que não seja uma palestra, mas que vocês realmente possam participar e contribuir. E podem fazer perguntas também, o que eu souber que tiver ao meu alcance, eu vou responder. Eu vou começar falando sobre as mentais, tá? Que eu acredito que são talvez as mais complicadas, porque elas estão bem escondidas. Ei, Marcelo, bem-vindo. Zi, faz tempo que eu não te vejo por aqui, hein? Renata, sejam todos muito bem-vindos aí. E é isso aí, o Zi tá dando exemplo, aperta o coração com abundância e compartilha com as pessoas que você acredita que mereçam esse conteúdo. Então, a gente tá falando sobre as gaiolas que te aprisionam e te impedem de prosperar. Prosperar não só financeiramente, mas prosperar em todas as áreas da vida. Crescer, evoluir, ser tudo que você nasceu para ser, se tornar a pessoa que você deveria ser, fazer as coisas que você deveria de fato fazer nesse mundo, inclusive contribuir. E a gente vai começar falando sobre as gaiolas mentais. Eu quero que você imagine, tem gente, né? Vamos começar falando hoje é sexta-feira 13, né? E aí tem gente que acredita que sexta-feira 13 é um dia das bruxas. E aí a pessoa tem medo de sair de casa porque é sexta-feira 13. Isso é uma gaiola. É uma gaiola mental. É uma gaiola. Todas essas gaiolas que a gente vai falar hoje, óbvio, ninguém aqui é passarinho, mas todas as gaiolas que a gente vai falar são fantasias, são ilusões. Então a pessoa que acredita que porque o dia 13 caiu numa sexta-feira e aí vai acontecer alguma coisa se ela sair de casa, então ela não pode sair, então ela tem que bater na madeira, então ela tem que, sei lá, fechar o guarda-chuva. Isso é uma gaiola. Tem gente que acredita que é a bruxa ou bruxo. Isso é outra gaiola, que a pessoa tá presa lá. Presa onde? Nas próprias crenças. Nos seus próprios sistemas de crenças. Imagina o seguinte, para entender o que são os seus sistemas de crença, para pelo menos ter uma noção, imagina uma casa velha, uma casa bem velha, tem pessoas morando lá, mas é uma casa bem velha. Aí imagina que você sobe no telhado dessa casa, e aí você vê a fiação da casa, e é um rolo de fio, tudo misturado, que você não consegue entender. Esse é o seu sistema de crenças. Imagina que nessa casa tá tudo tão misturado há tanto tempo que funciona mais ou menos assim. Para você acender o banheiro, você tem que apertar o interruptor da cozinha. Se você quer tomar banho quente, você tem que apertar o interruptor do quarto e acender a luz do quarto, porque senão o chuveiro não esquenta. Se você quer acender a sala, você tem que sair lá fora no quintal e apertar o interruptor. E aí você olha, você chega nessa casa, você vê essa confusão de fio e essa confusão de interruptor, você fala assim, isso aqui não faz o menor sentido. Só que aquelas pessoas que estão morando lá na casa, elas olham pra você e falam assim, como assim não faz sentido?
Para nós faz sentido, porque elas se acostumaram com aquele sistema funcionando daquele jeito. E com a gente é a mesma coisa. A gente tem sistemas de crenças que são emaranhados de ideias, coisas que a gente viu quando era criança, coisas que a gente ouviu de professores quando a gente era pré-adolescente, situações que a gente viveu nas nossas casas, com os nossos pais, com os nossos avós. E aí a gente pegou tudo isso e fez na nossa cabeça, fez esse emaranhado de fio, igual tá nessa casa velha. E aí a gente tem ideias que não fazem o menor sentido. E a gente acredita que para ter uma coisa precisa da outra. A gente acredita que para iluminar a sala precisa sair lá no quintal e apertar o interruptor do quintal. E a gente acha isso normal. Quando chega alguém de fora, fala assim, ué, mas não devia ser assim. Para você iluminar a sala, deveria ser só apertar o interruptor da sala. Mas quem tá acostumado já, morando nessa casa, há 30, 40, 50 anos, vai virar e falar assim, não, por quê? Para nós é normal funcionar assim, tá tudo bem, a gente já está acostumado. Aí você fala assim, vamos organizar, vamos facilitar a vida. É o que você poderia fazer com as suas crenças. Vamos facilitar a vida? Por que precisa ter tanto esforço para conseguir as coisas? Por que tudo precisa ser tão difícil? Vamos facilitar? E aí as pessoas falam assim, ah não, a gente já tá acostumado desse jeito, tá dando certo assim faz 40 anos. Não vamos mexer onde tá dando certo. Para pegar esse gancho do mesmo exemplo, pra gente entender o que é uma crença e você se conformar com essa crença, eu não sei quem de vocês já ouviu essa história, eu sempre conto porque é uma história que eu adoro, e é uma história de uma gaiola mental. Eu tenho um amigo que é arquiteto, hoje ele trabalha com yoga, com meditação, porque ele encontrou o porquê dele e tá feliz da vida, mas ainda pratica arquitetura, mas enfim. E aí um casal de amigos dele pediu para ele construir uma casa de lazer lá em São Miguel do Gostoso, no Nordeste, lá perto de Natal, no Rio Grande do Norte. E ele foi, fez o projeto, tal, eles aprovaram, ele começou, viajava, não ficava lá, obviamente. Então ele ia foi para lá, contratou toda a mão de obra, explicou tudo, e aí ele ia uma vez por mês, às vezes a cada 15, 20 dias para fazer o acompanhamento da obra. Quando a casa estava pronta, naquela parte assim de finalização, ele foi para lá e se hospedou na própria casa. E aí, por uma feliz coincidência, porque é uma coisa que não costuma acontecer, no Nordeste choveu. E naquele dia que choveu na casa inteira. A casa novinha, tinha goteira para todo lado. No dia seguinte, ele foi atrás do telhadista, tinha feito o telhado, e falou assim, ó, a gente tá com uns problemas lá. Tá chovendo por todo lado. E aí, o telhado tá pingando em todos os lugares. E aí, o telhadista virou pra ele e falou assim, mas telhado pinga. E aí, ele olhou e falou, como assim? Ele falou assim, ué, telhado pinga. Ou seja, a profissão dele era telhadista. Então, vocês imaginam que todas as casas que esse rapaz colocou telha, pingava. E quando a pessoa reclamava, ele falava assim, mas telhado é assim, telhado pinga. Porque essa era a crença dele. Uma crença errada, a gente sabe que é uma crença errada, porque telhado não é para pingar. Eu sei, você sabe. Mas ele tinha certeza absoluta que telhado pinga. E com isso ele tinha convencido todas as pessoas de todas as casas que ele tinha construído até aquele dia que ele estava certo. Olha o poder de influência que as outras pessoas têm sobre nós e tiveram até hoje. Imagina tudo que você já acreditou até hoje, que era algo completamente errado. Mas a pessoa tinha tanta convicção que você acreditou. E vem acreditando. E isso vem te limitando. Você tá aí nessa gaiola.
E não só crenças de outras pessoas, mas como eu tava falando, crenças que foram criadas com emaranhado de... Imagina um monte de fio, imagina uma caixa cheia de fio desencapado, dando curto-circuito. Esses são os seus sistemas de crença. São vários sistemas de crença funcionando ao mesmo tempo. Qual que é o problema disso, Dani? O problema é que o seu sistema de crença é o seu jeito de pensar. O seu jeito de pensar determina o que você sente em relação ao que acontece, em relação ao dia a dia. E o que você sente determina suas ações. E as suas ações determinam seus resultados. Ou seja, os seus sistemas de crença determinam seus resultados. Então começa a olhar para as áreas da tua vida, a área de relacionamentos, a área financeira, a área da saúde e qualidade de vida, a área profissional, os seus sonhos, a realização dos seus sonhos. O que não tá bom? O que poderia estar melhor? Ah, tá bom, mas poderia estar melhor. O que tá bom, não porque de fato tá ótimo, mas porque você se acostumou a apertar o interruptor da cozinha para acender o banheiro. Você se acostumou a acender o quarto para esquentar o chuveiro. Não é que tá bom, mas é que você se acostumou. E o que talvez até esteja bom, mas podia estar melhor. E só não está por causa dos seus sistemas de crenças. Isso são gaiolas mentais. Que tipo de gaiola mental, Dani? Explica pra gente. Gaiola mental, por exemplo, é quando você acredita que você não é capaz de fazer alguma coisa ou de sair da situação que você tá. Tem muitas pessoas, muitas, no Brasil, isso inclusive é uma crença coletiva. Muitas pessoas que estão vivendo numa situação de pobreza ou numa situação financeira que é muito inferior ao que elas poderiam viver, e porque elas não acreditam que elas sejam capazes de sair dessa situação. Pessoas que, às vezes, elas vêm de uma origem humilde, uma origem pobre, e ela acredita, ela tem certeza que ela não é capaz de mudar aquela realidade, porque ninguém foi capaz disso até hoje. Ei, Ju, seja bem-vinda. Catarina, Espanhol, Sherla, Jane, Lula, sejam todos bem-vindos. Fer, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Saia do Sofá. A gente tá falando sobre as gaiolas que te prendem. E eu comecei agora falando sobre as gaiolas mentais. São os seus sistemas de crenças. São gaiolas imaginárias. Só que você tá preso nelas e não evolui por conta disso. Que tipo, Dani, que existe? Então tem essa, quando você acredita que você não seja capaz. Existem pessoas que sonhavam em ser médicos, mas a crença delas de que elas nunca seriam capazes de entrar num vestibular de medicina fez com que elas desistissem dos sonhos. Pessoas que sonham em realizar alguma coisa, em montar um negócio e não montam porque acreditam que não são capazes. Isso são sistemas de crenças que estão te impedindo, que estão te aprisionando. Outro exemplo clássico de crença que se transforma numa gaiola mental é a crença de que você não é digno, você não é merecedor de alguma coisa. Você até acredita que você seja capaz de fazer, mas você não se acha digno ou não se acha merecedor. Muitas vezes, por quê? Porque você veio de uma família em que ninguém nunca conquistou aquilo, ninguém nunca conquistou um diploma, por exemplo. E aí você não se acha merecedor de conquistar um diploma. Ou, por conta do teu passado, você não se acha digno de ser feliz no casamento. Uma outra crença é de que você não é bom o suficiente. E aí você até acha que você merecia ganhar mais do que você ganha. Você até queria ganhar mais do que você ganha. Você até queria uma renda melhor, você queria uma vida melhor. Mas você acha que você não é bom o suficiente. Você ainda não tá pronto. E aí eu fico imaginando
um dos grandes artistas da nossa história, né, pintando um quadro, tipo Leonardo da Vinci. Imagina ele quando resolveu que ia pintar a Mona Lisa. Primeira pergunta que eu faço para vocês pensarem. Não, vamos pegar a Última Ceia, em vez de pegar a Mona Lisa, tá? A pintura da Última Ceia. Imagina ele decidindo que ele ia pintar a Última Ceia. E aí, vocês acham, gente, que quando ele começou a pintar aquilo, não sei se vocês sabem, a Última Ceia, ela não é um quadro pintado. Ela é um afresco. O que significa isso? Ela tá pintada na parede do que antigamente era um refeitório num convento lá em Milão. Poucas pessoas até sabem, pouca gente sabe que tem a oportunidade de você ir lá e visitar isso pessoalmente. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para Milão e na primeira vez que eu fui, eu nem sabia que isso existia lá e que era possível visitar. Da segunda vez, alguém me falou com muita antecedência, porque você tem que reservar online. Eu nem lembro, acho que eu reservei com 6, 7 meses de antecedência para conseguir um horário para ir visitar, porque acredito que seja de todas as atrações, assim, turísticas que são históricas, que estão relacionadas com a nossa história, acredito que seja a mais concorrida, a mais difícil de você, de fato, conseguir uma vaga. E aí você chega lá e, primeiro, não é o que você imaginava, porque ela tá apagando. Então ela não tá com aquelas cores lindas que se você pesquisar na internet você vai ver as cores vivas, né? Ela já tá se desfazendo, assim, então onde tem os pés, né, dos apóstolos, alguns, e o pé da mesa, alguns pedaços já estão desfazendo e tal. Mas assim, eu fico imaginando, gente, se quando o Leonardo da Vinci... E assim, eu quero te convidar pra imaginar junto comigo, viu, Anne? Viu, Ju? Catarina? Imagina junto comigo. Se quando ele resolveu fazer aquela pintura, ou ele foi convidado, eu não sei agora qual foi a história, se foi uma pintura encomendada, imagino até que sim. Se ele já tinha pronto todos os detalhes na cabeça dele, de como ele ia fazer, tipo, cada cor de cada manto que cada um dos apóstolos ia estar usando. Uns estão com manto vermelho, os outros estão com manto azul. Ele não tinha. E aí a gente fica querendo ter o projeto completo para poder começar uma coisa. A gente fica querendo se sentir totalmente seguro, a gente fica achando que a gente não tá pronto, a gente fica querendo ter certeza. Mas imagina se o Leonardo da Vinci quisesse ter certeza do jeito que ia ficar aquela pintura antes de começar a pintar. A gente provavelmente nunca ia ter visto aquela pintura na parede. A gente não ia ter essa oportunidade. Imagina então se tivesse passado pela cabeça dele assim: nossa, mas eu não sou digno de fazer essa pintura. Eu não sou bom o suficiente. Eu preciso treinar um pouco mais, eu não tô pronto ainda. E até que o Leonardo da Vinci viveu bastante, mas imagina se enquanto ele fica esperando, se preparando, imagina se ele morre. E aí ontem tive a oportunidade, conheci um casal, a gente saí com os amigos para jantar no Outback, e aí conheci esse casal. E eles estavam contando para mim que eles têm o sonho de morar fora do Brasil, mas que eles não sabem se é o momento, que eles não têm certeza, porque tem que deixar a segurança, que o grande conflito deles, o grande medo deles deixar a segurança que ele tem aqui no Brasil hoje, porque ele tem um emprego bom, a esposa tem um emprego bom, e o medo dele é chegar lá em outro país e aí, tipo assim, passar fome. E eles colocaram isso pra mim, abriram, né, e eu falei, ó, você me permite? Eu não vou te dar resposta nenhuma, mas se você me permitir, eu quero até te fazer algumas perguntas pra, de repente, eu posso te ajudar a achar essa resposta, porque a resposta tá dentro de você, né? Então, você que tá assistindo esse bate-papo, o que você precisa saber?
que essa incerteza que você tem, que você não sabe se você dá esse passo ou não, essa coisa que você não sabe quais são os próximos passos, essa coisa que você fica assim, mas eu não sei por onde começar, você já tem essa resposta, ela tá dentro de você. Só que esse emaranhado de fio desencapado, que são suas crenças, seus sistemas de crenças, suas crenças limitantes, fica dando curto e te confundindo e falando assim: não, mas eu não sei por onde começar. Não, mas eu não sei o que fazer. E eu perguntei pra eles, eu falei: vocês têm um plano? Não, a gente tem um plano. Aí eu falei: não, vocês não têm um plano. Eu falei: porque o plano que você tem que construir é assim, ó, você tem que definir o lugar pra onde vocês querem ir. Aí você vai pesquisar quanto que custa viver nesse lugar, quanto custa morar, quanto custa comer, quanto custa transporte. Aí você vai pensar o seguinte: o que me deixaria um pouco mais seguro? Se eu tivesse, por exemplo, dinheiro para viver 6 meses, ou se eu tivesse dinheiro para viver 1 ano lá, até as coisas se estabelecerem, até arrumar emprego, você não vai demorar 1 ano para arrumar um emprego, sabe? Pode não ser o emprego no nível que você tem aqui. Mas você não vai. Eu vi que alguém ameaçou apertar o coração, gente. E aí eu acho engraçado isso, porque as pessoas têm receio até de apertar o coração. A pessoa entra numa live, às vezes, e a gente fala assim, ó, compartilha com alguém que você ama, que de repente você sabe que não tá fazendo nada, e que poderia estar ouvindo isso daqui, que isso poderia ajudá-la. E a pessoa fica assim: não sei se compartilho, porque eu não tenho certeza. Não sei se eu aperto o coração, porque eu não sei se eu gosto. E aí, eu acho impressionante isso, porque, cara, se você não dá conta de apertar o coração de uma live pra alguém que se dispõe a fazer algo de graça pra ajudar outras pessoas, você tá muito aprisionado em gaiolas mentais. Você tá muito aprisionado numa escassez que não é nem de dinheiro, porque você não tá pagando nada pra fazer isso, percebe? Aí tem as gaiolas emocionais. Dani, o que são gaiolas emocionais? As gaiolas emocionais, enquanto as gaiolas mentais, elas estão todas relacionadas com os seus sistemas de crença, as gaiolas emocionais, elas estão relacionadas com os seus sentimentos. Olha só, a gente, né, Olimpíadas e tal, e aí eu fico refletindo sobre isso, assim, de onde tem os atletas sem medalhas, né? Eu vi que saiu uma reportagem sobre isso. Os atletas sem medalhas, de onde eles vão tirar ânimo e força de vontade para continuar? Se eles voltaram para casa, estão voltando para casa sem uma medalha. Será que esses caras, será que essas mulheres, eles não sentiram medo de ir para uma competição num outro país que tem uma cultura completamente diferente da nossa, um lugar que provavelmente a grande maioria deles nunca foi, do outro lado do mundo? Então, quando eu acordar lá às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, vai ser 7 horas da noite aqui no Brasil? Vai. Será que eles não sentiram medo? Mas o que eles fizeram com o medo deles? Como que eles deram conta? Entenda o seguinte: gaiolas emocionais, elas estão todas atreladas e relacionadas com os seus sentimentos. E esses sentimentos, eles também são automáticos. Olha que doideira, você acha que você tá no controle da tua vida, mas você não tá. Quem tá no controle da tua vida, na verdade, são esses sistemas de crenças e são as suas emoções. Dani, mas eu controlo as minhas emoções. Não controla. Vou te falar como funciona isso no teu cérebro. As emoções, elas são programas automáticos que rodam conforme o que você vê, ou o que você ouve, ou uma experiência. Então, assim, se você der de cara com um leão, você não controla se você vai sentir medo ou não. O que você consegue controlar, se você se treinar e se você aprender a lidar com as suas emoções, é o seu comportamento diante do pânico de ver um leão pela primeira vez. Só que se você nunca viu um leão
e de repente você se depara com um leão, você não vai controlar esse comportamento, porque você nunca treinou para aquilo. Quer ver um outro exemplo? Você vai pular de paraquedas. Você não vai controlar o medo que você vai ter. Na hora de pular, a hora que a porta do avião abre e você põe o pé na pontinha e é a hora de pular. Você não controla o medo, você consegue controlar o seu comportamento, que é o quê? Pular com medo mesmo. O medo é a gaiola que aprisiona 100% das pessoas. Existem algumas pessoas, aqueles atletas que fazem esportes super radicais, que atravessam um prédio no outro, trapezista, é trapezista que fala, né? Acho que é trapezista. Que equilibrista, né? Que atravessa de um prédio no outro por uma linha sem nenhum sistema de segurança. Essa pessoa, ela não tem um mecanismo automático que todos nós que somos, entre aspas, normais, não tô falando que a gente é melhor que eles, nem que eles são melhores que a gente. Mas eles não têm um mecanismo cerebral que dispara esse medo de morrer, que a maioria das pessoas tem. O que não significa que eles não tenham medo nenhum. Por quê? Porque esse medo de morrer, diante de abrir uma porta de um avião e você ter que pular, diante de você dar de cara com um leão, diante de você estar ali no meio de um assalto, a pessoa tá com uma arma na sua cabeça. Esse medo, ele é real. Ele não é uma gaiola. Não é uma gaiola, porque ele é real. O problema, o grande problema, e os medos que te aprisionam, são os medos imaginários. E o medo é a maior gaiola de todas. O medo é o que impede a maior parte das pessoas de prosperar. Porque eu tava falando pra esse casal ontem. Eu falei, você me desculpa, eu vou te falar uma coisa, se você me permitir. Ele falou, eu só tenho medo disso. Eu virei e falei assim, então, sabe o que você tá querendo? Falei, você tá querendo um mundo perfeito que não existe. Por quê? Porque você quer experimentar o novo, que é morar num outro país, sem abrir mão da segurança que você tem hoje, com a vida que vocês construíram aqui. E isso é impossível. Por quê? Porque essa segurança, e eu não tô falando que tá errado, esse desejo, essa necessidade de segurança e esse medo do novo. Mas essa segurança, essa necessidade de segurança, ela é o caminho inverso da prosperidade e da liberdade. Inverso. Dani, eu quero prosperar, mas eu quero segurança. Esquece, não vai rolar. São energias opostas. Você não consegue trabalhar com as duas ao mesmo tempo, sabe? É a mesma coisa, você quer ser uma pessoa abundante, você quer ser uma pessoa que vive de forma abundante, mas você pratica a escassez no dia a dia. Não tem como, gente. Como é que você vai atrair uma energia de abundância se o que você tá fazendo no seu dia a dia é praticar a escassez? E o que é o medo? O medo é a ausência de Deus. Anota isso. O medo é a ausência de Deus. Eu sinto medo também. E eu procuro me lembrar, todas as vezes que eu sinto medo, por que eu me distanciei de Deus? Por que eu me deixei iludir? E por que eu criei essa fantasia? Depois do medo, vem as outras gaiolas emocionais, que são tão perigosas quanto o medo, né? E esse medo... Ai, Dani, que tipo de medo que eu não tô entendendo? O medo de errar é o principal. Então, as pessoas, elas não arriscam coisas novas, elas não começam coisas novas. Talvez você não experimenta coisas novas, e eu nem tô falando pra você experimentar pular de paraquedas, tá? Às vezes eu tô falando pra você experimentar uma atividade nova que vai trazer renda extra pra você e pra tua família. Porque a pessoa tem medo de arriscar e não dar certo. Ué, mas o que é o pior que pode acontecer? Sabe, um dos maiores medos que as pessoas têm é o medo do fracasso.
Mas se você não tentar, como é que você pode ter sucesso se você não tentar? E o pior, né? O sucesso, ele vem no final da soma de vários fracassos. O medo das críticas, o que as pessoas vão falar, o medo da rejeição, o medo de não ser mais querido. Ah, mas se eu fizer isso, se eu falar isso, e se as pessoas não gostarem de mim? Hoje mesmo, eu vivi essa experiência de manhã numa reunião que eu tava, em que eu me arrisquei a falar algo, e quando eu fui começar a falar, esse medo tentou tomar conta de mim e falou assim, mas se você falar isso e as pessoas, tipo, não te aprovarem? Na mesma hora eu falei, mas eu tô falando do meu coração. Se as pessoas não gostarem do que eu vou falar, o problema é delas. Porque eu não tô aqui pra... Eu quero que elas gostem de mim, claro, mas eu não vou mudar quem eu sou. Então esse é o segredo pra você abrir a gaiola do medo. É você falar de onde vem esse medo. E eu recebo muito essa pergunta. Como que eu faço pra vencer o medo? Eu quero te dar essa resposta para você levar com você. Não tenta vencer o medo. Você nunca vai conseguir. Porque à medida que o medo, à medida que esse sentimento percebe que você fala assim, não, eu vou te vencer, ele cresce. São armadilhas mesmo, são gaiolas emocionais. E esses disparos acontecem dentro do teu cérebro de forma automática para te provocar cada vez mais essa emoção. É um sistema de proteção do teu corpo, do teu cérebro, mas é um sistema falho de proteção e que acaba causando autossabotagem, né? Então você mesmo sabota os teus próprios sonhos, você mesmo sabota os teus desejos. Por quê? A principal razão é o medo. Esse medo das críticas, esse medo do que os outros vão pensar se eu fizer isso, o que os outros vão falar se eu fizer aquilo outro. Mas e se der errado? Mas e se eu fracassar? E se eu começar e não conseguir continuar e desistir? E por aí vai, esses são os principais. Procura lembrar disso que eu te coloquei, porque isso transformou minha vida. Quando você sentir medo, quando você sentir vontade de fazer algo, mas o medo tentar te segurar, procura se lembrar, o medo é a ausência de Deus. E aí questiona, por que eu me afastei de Deus agora? Por que eu tô achando que eu tenho que fazer isso sozinha? Por que eu acho que eu vou começar um negócio sozinha? Por que eu vou tentar fazer isso sozinha? Por que você não faz com ele? Outra gaiola emocional é a gaiola dos sentimentos negativos de culpa, mágoa, raiva, amargura, que normalmente a gente carrega em relação a algo que alguém fez pra gente, algo que aconteceu na nossa vida, algo que aconteceu com a gente e algo que a gente fez pra gente. Entende que é uma gaiola que você mesmo construiu, porque a pessoa fez o que ela fez, que te causou uma grande mágoa, porque ela talvez não soubesse fazer diferente. Talvez aquilo era o melhor que ela sabia fazer. Talvez aquilo era o melhor que ela conseguia dar naquele momento. Mas quem construiu a gaiola da mágoa foi você mesmo. E às vezes você tá aí dentro dessa gaiola, carregando com você um peso tão gigante de raiva, de amargura, um coração espinhudo, como eu falo, né? Por coisas do passado, e você não consegue se libertar para ser feliz, para prosperar, porque você faz questão de ficar carregando isso com você. Você faz questão de ficar preso aí dentro dessas gaiolas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu consigo te dar a chave dessa gaiola, é o que eu tô fazendo aqui hoje. Eu espero poder estar entregando para vocês alguns insights, algumas fichas que podem estar caindo e algumas chaves que eu posso estar entregando, mas eu não posso abrir a gaiola, porque você tem a sua liberdade. Foi você que se colocou dentro dessa gaiola.
Então você é a única pessoa que pode abrir. Eu não posso abrir, ninguém pode abrir. E Deus não vai abrir. Deus não vai abrir. Deus pode te ajudar a encontrar a chave. Mas também você pede a chave e aí você tem que ficar aberto para ouvir. Eu não sei se esse é o seu caso, se às vezes você estava pedindo isso para Deus, mas às vezes você estava pedindo para Deus uma chave, uma resposta, aí Deus te coloca aqui nessa live. Aí a Dani Lui tá falando justamente sobre isso, mas aí a tua impaciência faz você ir embora da live. Você pediu a resposta, ele te deu e você ignorou a resposta. Porque às vezes você falou assim, ela não tá abrindo a porta que eu queria que ela abrisse. Mas eu não vou abrir. Porque eu não tenho essa capacidade. Só você tem capacidade de abrir as gaiolas onde você se colocou. E Deus não vai abrir, porque Deus deu pra gente a liberdade. E a liberdade é maravilhosa e é terrível. É maravilhosa porque a gente tá aqui justamente para escolher e experimentar. E é terrível, por quê? Porque ele não vai escolher por nós. Ele não vai decidir por nós. Somos nós que temos que fazer. E aí tem uma outra gaiola emocional também, que é a gaiola do desânimo. E essa gaiola, ela é meio blindada, sabe? A gaiola do desânimo. Ela é meio blindada, porque ela é poderosíssima. E às vezes você fala assim, mas eu não tenho força de vontade. Mas eu não tenho ânimo. Eu até sei o que eu devia fazer, eu até sei o que eu queria fazer. Mas eu não tenho força de vontade. Eu não tenho ânimo, porque tanta coisa já aconteceu, tanta coisa já deu errado. Eu já tentei tantas vezes, já quebrei a cara. E eu não me sinto com energia pra fazer. E às vezes é porque você fica achando que tinha que nascer dentro de você uma força de vontade. Ei, Miriam! Ei, Tausi! Não, Tausiqueira, desculpa. Nena, Marineide. Sejam todos muito bem-vindos aí. Carminha. O que é esse desânimo? O que é essa falta de força de vontade? As pessoas se iludem achando que tem que ter força de vontade para fazer as coisas. E que essa força de vontade, ela tem que nascer, ela vai brotar sozinha. Ela nunca vai brotar sozinha. Ou se você tiver no começo força de vontade para fazer alguma coisa, ela não vai durar muito tempo. Sabe por quê, gente? Porque a nossa vontade, ela muda. Ela muda ao longo do dia, conforme as coisas vão acontecendo. Agora pode ser que eu não tenha vontade de comer nada, porque eu acabei de almoçar. Mas deixa passar 6 horas para ver se eu tenho ou não vontade de comer. Aí eu me empanturro de doce, pode ser que eu não tenha vontade de comer doce. Mas fica uma semana. Bom, se você ficar uma semana sem comer doce, provavelmente você vai continuar sem vontade. Fica comendo doce todo dia, se viciando no açúcar, para ver se amanhã você vai ou não vai ter vontade. A vontade, ela oscila. Hoje eu tenho vontade, amanhã eu não tenho. Agora eu tenho, daqui a pouco eu não tenho. Então, senta no sofá e fica esperando da vontade de você fazer atividade física. Senta no sofá ou deita na cama e fica esperando você ter vontade de começar um negócio. Não vai ter nunca, ou se tiver, vai passar muito rápido. Ei, Dalvani, eu não sei se é Dalvani, boa tarde. Fica esperando essa vontade. Não vai dar certo, por quê? Porque o que você precisa não é força de vontade. Dani, é o que então? Você precisa de força de visão. Força de visão é o que motiva, é o que te move, é o que não te deixa desistir, é o que te ajuda a dar conta do medo, não vencer o medo. Porque o medo, ele sempre vai estar ali te atormentando. Não existe pessoas que não tenham medo. Até as pessoas que não têm medo de andar numa linha de um prédio para o outro, elas têm medo de outras coisas. Por exemplo, às vezes ela tem medo de fracassar na vida financeiramente, por exemplo. Às vezes ela tem medo de ser milionária. Às vezes ela tem medo de começar um negócio. Não tem medo de pular de paraquedas. Mas morre de medo de realizar o sonho de morar fora do país, por exemplo. Então, percebe? Todo mundo tem medo. Vencer, você nunca vai vencer. Se você ficar esperando vencer, não vai rolar. Mas o que te move, o que vai te dar motivação todos os dias para fazer o que você quer fazer,
e vencer essas gaiolas e sair dessas gaiolas que estão te aprisionando, essas gaiolas emocionais, é a força de visão. Dani, o que é força de visão? Força de visão é quando você consegue construir uma visão poderosa da tua vida. É quando você consegue olhar para o teu futuro e ver uma cena clara, como se estivesse num quadro, sabe? De preferência, você põe uma moldura nesse quadro. Põe uma moldura grande, grossa, pesada, dourada. E dentro desse quadro tem uma foto com a perfeição de detalhes, igual a Última Ceia, que o Leonardo da Vinci pintou. E lembra que quando ele começou a pintar, ele não sabia todos os detalhes. Ele não sabia que cor ia ser a roupa de cada um dos apóstolos, mas mesmo assim ele começou a pintar. Mesmo assim, ele começou a fazer o projeto. Ele fez vários rabiscos antes, né? Para estudar a posição. Nenhum apóstolo tem uma posição igual ao outro. Cada um deles tem o corpo tá de uma forma que o movimento, dá para entender que cada um tá se movimentando de forma diferente e cada um tá olhando para um lugar completamente diferente. Quer dizer, olha a riqueza desse quadro. Assim tem que ser a sua visão poderosa da sua vida. É a força de visão que vai te mover e não a força de vontade. Para com essa história de força de vontade. Esquece isso. Esquece. E pensa comigo o seguinte, vamos voltar para as Olimpíadas e pegar os caras, que nem eu falei, que estão voltando para casa, os homens, as mulheres, as meninas, os garotos que estão voltando para casa sem uma medalha. Que vários deles, a grande maioria deles, se não todos, eles são heróis. Porque eles foram lá e eles fizeram o que eles tinham que fazer. Mas eles são heróis que estão voltando sem o prêmio. Da onde eles vão tirar a força de vontade para continuar treinando? E ir para uma próxima competição, acreditando que eles são dignos e merecedores de uma medalha. Se eles forem ficar esperando a força de vontade, gente, se eles forem ficar esperando o medo de fracassar de novo numa próxima competição passar, eles vão desistir. Mas o que os que não desistem se apoiam onde? Eles se apoiam nessa força de visão. Eles conseguem se imaginar num pódio, eles conseguem se imaginar recebendo uma medalha, recebendo um troféu. Obrigada pelos corações, viu? Saiba que os corações não são pra mim, os corações são pra você mostrar pro Instagram que no meio de tanto conteúdo lixo que tem por aí, que não ajuda as pessoas em nada, aqui tem um conteúdo que pode ajudar alguém, que pode talvez salvar alguém que tá precisando ouvir isso. E aí, eu pergunto pra vocês, assim, né, ainda falando dos medalhistas, das Olimpíadas, quer dizer, eu pergunto pra vocês, e os caras que inauguraram uma categoria com medalha pro Brasil, por exemplo, no surf, no skate, né, gente, uma mulher no skate, quem é o Brasil no skate? Quantas medalhas? Quem é o Brasil no surf? Poxa, o Brasil tem 8.000 quilômetros de mar. E a gente não era ninguém no surf até outro dia. Da onde que o Gabriel Medina tirou de ser surfista reconhecido mundialmente? Da onde esse menino Ítalo Ferreira tirou dele ir para as Olimpíadas e voltar com uma medalha? Da onde, gente, essa pessoa tirou? Tirou da força de uma visão poderosa. E essa visão é tão poderosa que eles construíram que ela não permitiu que as crenças de outras pessoas que provavelmente não acreditavam neles acabassem com o sonho deles. Porque quando alguém virou e para eles e falou assim, não, mas para você acender a cozinha você tem que ir lá fora no quintal. Quem tá desde o começo da live vai entender o que eu tô falando. Quem tá chegando agora não vai saber o que eu tô falando. Falou assim pra ele, não, pra você acender a cozinha, você tem que ir lá fora apertar o interruptor do quintal. E ele virou e falou assim, não. Pra eu acender a cozinha, eu vou fazer um interruptor na cozinha. E se ninguém fez até hoje, se ninguém trouxe uma medalha de ouro pro Brasil até hoje, numas Olimpíadas, eu sou o primeiro que vou trazer. E aí, pra gente ir finalizando, tem as gaiolas espirituais.
Às vezes a tua gaiola de culpa, ela não é emocional por alguma coisa que você fez no passado ou por alguma coisa que você deixou de fazer no passado, mas uma gaiola de culpa espiritual, porque você se acha não digno de merecer o amor de Deus, sendo que Ele nunca colocou condição para te amar, sendo que Jesus já fez tudo que tinha que ser feito para nos perdoar, e você fica carregando sua culpa, achando que você não merece perdão. Ou às vezes a sua gaiola espiritual é uma gaiola que te deixa numa inércia. Quantas pessoas que colocam tudo na mão de Deus? Deus vai fazer, Deus vai prover, então não preciso fazer nada, eu fico sentado no sofá. Ou então Jesus vai voltar e até Jesus voltar eu não faço nada, eu fecho minha empresa, eu não como, eu não caso, eu não tenho filhos, fica numa inércia. A culpa espiritual e a inércia por conta de uma crença espiritual distorcida são gaiolas espirituais que foram criadas por você. Se outra pessoa botou essa ideia na tua cabeça, quem permitiu foi você. A Dalva falou, obrigado, Senhor Jesus. Eu não sei muito bem pelo que, Dalva, mas eu também sou grata, Senhor Jesus. Também sou muito grata por Ele trazer clareza para as nossas vidas e entendimento, para que a gente possa abrir essas gaiolas. Porque só nós podemos abrir. E por último, tem as gaiolas físicas, que às vezes a gente acha que não, porque a gente não convive com isso. Mas muita gente está aprisionada em gaiola física. Dani, dá exemplo de gaiola física. Álcool, drogas, pornografia. São gaiolas que prendem o teu corpo por conta de vícios. Vícios que o corpo acostumou. E aí a pessoa, ela tá lá achando que a vida se resume àquilo. É uma gaiola física que ela criou para ela. Mas lembra, gaiolas são fantasias. Ó, se você não curtiu ainda essa live, mas você chegou até aqui, faz o seguinte, sai dessa gaiola de escassez que te aprisiona e aperta pelo menos esse coração. Se você não compartilhou com ninguém até agora, se você não mandou para ninguém, se você não teve a capacidade de ser generoso e abundante, porque existem pessoas que você pode chegar e que eu não posso chegar. Se você não fez isso até agora, se você... Tipo assim, se você é dessas pessoas que assiste as coisas e só pega pra você, o que você tem, você quer só pra você, o que você faz, você quer só pra você, o que você aprende, você quer só pra você, você tá numa gaiola. Você tá numa gaiola de escassez. Talvez até porque você acha que ninguém vai gostar desse conteúdo, então que você não tem ninguém pra compartilhar. Sai dessa gaiola. Larga a mão de ser assim. Você pode ser mais que isso, sabe? E você pode começar a se mexer, você pode entrar em ação, porque são 5 passos, né, para você prosperar. E um deles é a ação. Mas não precisa ser uma ação que você começa correndo uma maratona. Pode ser uma ação simples. Sabe, de você assistir um conteúdo bom e apertar o coração. De você assistir um conteúdo bom e falar assim, eu vou mandar isso aqui pra minha irmã. Eu vou mandar isso aqui pra minha cunhada. Eu vou mandar isso aqui pra fulana que essa semana tava reclamando da vida pra mim, mas ela não entendeu ainda que o que ela tava reclamando é uma gaiola que ela que criou, que é uma fantasia. Olha só, quem sabe ela vai entender isso. Gaiolas são fantasias. Gaiolas são ilusões. Sabe o bebê... Acho que hoje em dia nem usa mais isso. Mas quando eu era criança, há uns 40 e lá vai atrás, usava muito isso, o cercadinho. Onde você punha o bebê, a mãe punha o bebê, né? Então a mãe, para poder dar conta de trabalhar, fazer o que ela precisava, ela punha o bebê nesse cercadinho. Eu acho que hoje em dia não existe mais, não sei. Eu nunca mais vi na casa de ninguém, mas quando eu era criança era uma coisa muito habitual, assim, na minha casa tinha, e quando eu ia na casa de amigas e de primos que tinham irmãos mais novos, sempre tinha aquele cercadinho ali. Imagina o bebê naquele cercadinho.
Ele olha, segura, quando ele consegue ficar em pé, né? Quando ele conseguia ficar em pé, segurava na gradinha do cercadinho, e como aquela gradinha era mais alta que ele, você imagina que ele olhava para aquilo, e aquilo para ele era uma jaula. Era uma jaula impossível de passar. As gaiolas, gente, que você criou, que a gente cria na nossa vida, sejam elas mentais, emocionais, físicas ou espirituais, elas são igualzinho esse cercadinho. Eu sei que a gente às vezes está segurando a barra da gaiola, a gente está querendo sair, mas a gente olha e tem a ilusão de que aquela gradinha é uma barra de aço intransponível de uma altura ilimitada. Mas alguns bebezinhos audaciosos, o que eles faziam? Meu irmão do meio, por exemplo, foi um que fez isso. Garrou na gradinha do berço e falou, não é isso aqui que vai me segurar. Ele escalou a gradinha e bluft, caiu de cabeça no chão. E não foi uma, foram algumas vezes. Até que umas 3 vezes minha mãe virou e falou assim, vamos tirar a grade desse negócio, porque pelo menos a queda vai ser menor. Se ele tiver caído da cama, ele não cai da altura da gradinha, ele cai só da altura da cama. E aí parou de cair, por quê? Porque o que ele queria era sair de lá de dentro. E ele não se convenceu que aquela gradinha do cercadinho era capaz de prender ele lá dentro. Dani, mas e se eu resolver sair dessa gaiola e eu cair de cabeça e eu quebrar a cara? Deixa eu te contar. Às vezes é isso que você precisa. Às vezes você precisa cair de cabeça. Às vezes você precisa quebrar a cara. Se machucar até. Pra entender que você consegue sair dessa gaiola. Não tem jeito da gente viver sem quebrar a cara. Não tem jeito da gente viver sem se frustrar. Não tem jeito da gente viver uma vida sem dar nada errado. Não tem jeito da gente viver sem, sabe, sem quebrar a cara mesmo, sem deslizar, sem escorregar. Porque, gente, nós estamos aqui em treinamento. A gente está aqui justamente para experimentar. Mas tem que pular o cercadinho para experimentar. Esse cercadinho que a gente mesmo criou, essas gaiolas. E lembra, eu posso até te dar a chave. Eu posso te dar a chave, outros mentores podem te dar a chave, livros que você lê podem te dar a chave, outras lives, mas quem abre é você. Quem pula o cercadinho é você. Quem abre a porta da gaiola é você. Se a gente fosse hoje no zoológico lá em São Paulo, não sei quem já foi no zoológico em São Paulo, e a gente fosse lá hoje e a gente abrisse, a gente destrancasse todos os recintos que tem lá. A gente não abrisse as portinhas, a gente só destrancasse os recintos. Só destrancasse os recintos. Quantos animais será que iam tentar sair das jaulas? Quantos será que iam tentar sair das jaulas? É isso que está acontecendo na tua vida. A porta já está aberta, mas só que você não tenta sair. Na semana que vem, na próxima sexta, a gente vai falar sobre os cadeados da prosperidade. Porque se fosse fácil, gente, se não tivesse tanta coisa impedindo, tava todo mundo prosperando mais do que podia imaginar, tava todo mundo tendo muito mais do que podia dar conta, do que merecia, tava todo mundo fazendo tanta doação material, tanta doação financeira, que não ia mais ter pobreza no mundo. Se não fosse isso. Mas são muitas gaiolas e são muitos cadeados. Então, na próxima sexta, a gente vai falar sobre os cadeados, que são completamente diferentes das gaiolas. Eu espero, de alguma forma, ter te ajudado. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído, ter te ajudado a fazer alguma ficha cair, sabe? Como eu costumo dizer, caiu aí alguma ficha? Eu espero ter... Se às vezes eu não te dei uma chave, se às vezes nada do que eu falei serviu pra você,
que talvez sirva para alguém que você conhece, uma pessoa que eu não consiga chegar. Espero do fundo do meu coração que você crie coragem para abrir suas gaiolas. Que você se apoie, não fique tentando se apoiar na força de vontade, mas que você se apoie na força de uma visão poderosa da vida que você quer viver, da vida que você quer construir, do futuro que você quer construir para você, para sua família, para os seus filhos, do legado que você quer deixar. Que você se apoie nisso e abra as portas das gaiolas que estavam te prendendo até hoje, te impedindo de fazer o que você veio fazer nesse mundo, de ser tudo que você nasceu para ser. Espero de coração que você pule os cercadinhos. Live poderosa. A Kátia tá falando. A Dalva também, gratidão, viu, Carla, minha querida? Pena que a gente acabou agora, senão já ia até te chamar para entrar aqui. Obrigada. Um beijo bem grande. E lembra sempre de uma coisa, tá? Pode ser que ninguém te apoie. Pode ser que você olhe em volta e fale assim, mas ninguém me apoia, ninguém quer que eu prospere. Meu nome é Dani Lui e eu quero ver você prosperar. Tô aqui para te ajudar com isso. Vai com Deus, um excelente fim de semana.